Olá, meus amados irmãos, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo nessa manhã, em nome de Jesus. Eu quero, no nome do Senhor Jesus Cristo, trazer uma palavra para o teu coração nessa manhã, no nome de Jesus. Trazer uma palavra direcionada da parte de Deus ao teu coração, tá bom? Você que me ouve através desse perfil no Facebook, você que está acompanhando essa transmissão, eu quero primeiramente também glorificar a Deus por tua vida. Glorificar a Deus porque o Senhor é bom e grande é a sua misericórdia. Glorificar a Deus porque estamos de pé. Glorificar a Deus por mais uma oportunidade que Ele está a nos conceder de neste dia não somente falar acerca de sua palavra, mas também viver a sua palavra, andar na sua presença. Glorifico a Deus porque o Senhor tem sido bom demais para conosco. O Senhor tem manifestado seu braço forte em nosso favor. E eu glorifico a Deus por isso, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Eu quero, em nome de Jesus, compartilhar com você uma palavra. Estava agora aqui lendo a palavra do Senhor no meu momento devocional, fazendo estudos, e Deus me direcionou a um texto, Deus me direcionou a uma passagem das Sagradas Escrituras, e eu quero compartilhar com você, e peço que você que vai ouvir essa transmissão possa compartilhar essa transmissão, para que outras pessoas possam ouvir essa palavra, possam ouvir essa mensagem e assim também se conscientizarem, entenderem, receberem aquilo que Deus quer falar com cada uma delas, em nome do Senhor Jesus, amém? A palavra que eu quero compartilhar com você, de forma breve, é uma palavra de decisão, é uma palavra de tomada de decisão, amém? Em nome de Jesus. O texto bíblico que eu quero compartilhar com você se encontra no livro de Josué, capítulo 24, versículo de número 14 ao versículo de número 25. Eu não irei ler todos os versículos, mas irei falar com você a respeito destes versículos, para que possamos falar sobre uma tomada de decisão, sobre a necessidade de tomar uma decisão, sobre a necessidade de sair de cima do muro, sobre a necessidade que nós temos de tomar uma postura, nos posicionar, tomar uma decisão. Essa é a reflexão para nós nesse momento, nessa manhã. É a palavra que eu quero compartilhar com você, amado ouvinte, dessa transmissão em nome de Jesus. Amém? Vamos orar e em seguida iremos falar a respeito da palavra de Deus, em nome de Jesus. Amado Deus e eterno Pai, eu quero te agradecer por esse momento na tua presença, te agradecer por essa oportunidade a qual o Senhor me tem concedido. Te peço em nome de Jesus que tudo que vai ser dito nesse momento seja de acordo com a tua palavra, com a tua vontade e que fale aos corações. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, eu te peço e desde já te agradeço. Amém. E graças a Deus. Meus amados irmãos, o texto sagrado que eu fiz menção, o texto bíblico que eu fiz menção agora há pouco, o texto bíblico do livro de Josué, 24, versículo de número 14 aos versículos de número 25, vão trazer para nós o relato da renovação da aliança, do povo para com Deus. Uma renovação de aliança.
do povo para com Deus. E o que eu quero compartilhar com você que me ouve a palavra, que ouve nesse momento, né? Que me ouve a ministrar a palavra de Deus nesse momento. Nós vamos ler na palavra do Senhor, no versículo de número 15. Versículo de número 15, você pode me acompanhar, tá bom? Você pode estar me acompanhando aí. Você que gosta de manusear a palavra de Deus, você que ama a palavra de Deus, você que gosta de ouvir a palavra de Deus, pode acompanhar a exposição da palavra de Deus aí mesmo, tá bom? Juntamente comigo. Eu sou o tipo de pessoa que amo as Sagradas Escrituras. Como já mencionei aqui, a todos os integrantes aqui do canal e a todos os que me acompanham também no Facebook, eu gosto de palavra de Deus. Então aqui você não vai ver, nesse canal, você não vai ver neste perfil nenhum tipo de profetada, nenhum tipo de mensagem para te induzir a um emocionalismo. Aqui não. Aqui você vai ser conduzido à edificação pela palavra de Deus. Aqui você não vai ver esse servo que vos fala pedindo pix para você, certo? Pedindo para você fazer qualquer tipo de campanha. Não, porque eu entendo que a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz. É a palavra de Deus que vai te converter, a palavra de Deus que vai te transformar, é a palavra de Deus que vai te conduzir no caminho de verdade e justiça. A palavra. Sem a palavra de Deus, o crente é facilmente ludibriado. Sem conhecimento das Sagradas Escrituras, você, eu, nós, somos facilmente seduzidos por ventos de doutrina, por doutrinas de demônios, por ensinamentos deturpados. Então, nesse canal do YouTube, nesse perfil no Facebook, você vai ser sempre conduzido à palavra de Deus. Você vai ser sempre conduzido a meditar nas Sagradas Escrituras. Aqui, neste perfil. Então, você pode acompanhar no versículo de número 15, como fiz menção, do capítulo 24 de Josué, dizendo da seguinte forma: porém, se vos parece mal servir a Deus, escolham hoje a quem vocês vão servir. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém eu e a minha casa, palavras de Josué aqui, porém eu e a minha casa serviremos a Deus. Vamos servir ao Senhor, eu e a minha casa. Então o que eu quero dizer para você nessa transmissão? É que Deus requer de nós, Deus espera de nós, em todos os dias de nossa vida, Deus espera de mim e de você uma tomada de decisão. Deus espera de mim e de você uma postura, uma escolha. Uma escolha. Uma escolha no sentido de decidir a quem nós vamos servir, a quem nós servimos de fato. Se nós servimos e adoramos a Ele em espírito e em verdade, ou se nós servimos e adoramos ao nosso eu, ou se nós servimos e adoramos a falsos deuses, ou se nós servimos a este mundo que jaz no maligno. A palavra para nós nessa manhã é essa: tomada de decisão. Deus está nos chamando nessa manhã, a você que me ouve, a você que escuta essa transmissão. Deus está colocando diante de nós a seguinte palavra: tome uma decisão, escolha, saia de cima do muro, saia desse pensamento dobro, desse pensamento dobre, de duplo ânimo. Essa é a palavra certa. Deixe de ficar cocheando em dois pensamentos. Uma hora você serve a Deus, na outra você é mundano, secular, na outra você é uma pessoa ímpia, sem temor de Deus no coração. Uma hora você diz ser cristão, outra hora você está adorando o mundo, amando o mundo, como a palavra de Deus diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo há.
O Senhor nos chama nessa manhã para uma tomada de decisão. O Senhor nos chama para uma tomada de decisão. Escolha hoje a quem você vai servir. Escolha hoje. O que nós lemos na palavra de Deus é que o povo, ao ouvir as palavras aqui proferidas por Josué, eles responderam: longe de nós abandonar o Senhor. Versículo 16. Longe de nós abandonar o Senhor. E então você vai ver nos versículos que se seguem, você pode acompanhar na sua Bíblia, é bom que você esteja com a sua Bíblia aberta e acompanhe, porque crente com Bíblia aberta dificilmente é enganado. Crente com Bíblia aberta, crente que gosta de ler, crente bereano, dificilmente é enganado. Eu vou dizer um negócio para você aqui, e guarde isso no nome de Jesus. Guarde esse conselho. Uma das principais ferramentas do falso profeta é a ignorância bíblica. Uma das principais ferramentas dos falsos mestres é a ignorância a respeito de Deus. É quando o homem de Deus, a mulher de Deus, o crente, o novo convertido, o irmão em Cristo, não manuseia a Bíblia, não estuda a Bíblia Sagrada, não tem prazer em abrir a palavra de Deus para ver se de fato é aquilo que está sendo dito, se é palavra de Deus ou se é pensamento enganoso, do coração enganoso do profeta. Se é voz de Deus ou se é espírito de demônios falando. É de Nilson, espírito de demônios? Sim, a palavra do Senhor fala sobre isso. A palavra do Senhor fala, o apóstolo Paulo falando a Timóteo: olha, o Espírito alerta, o Espírito Santo, o Espírito do Senhor avisa, alerta de maneira clara, que nos últimos dias se levantarão homens ensinando doutrinas de demônios, e muitos se apostatarão da fé por ouvirem esses espíritos enganadores. Timóteo capítulo 4. Lá no capítulo 4 da epístola de Paulo a Timóteo, você vai ver o apóstolo Paulo alertando Timóteo, falando sobre isso. Eu estou fugindo um pouco aqui da exposição de Josué 24 para te alertar, para você ficar atento, porque esse é meu dever como profeta de Deus, é de te avisar, de te alertar a respeito daquilo que pode trazer ruína espiritual para você, trazer problemas para a tua caminhada. Olha o que diz a palavra de Deus, 1 de Paulo a Timóteo, pode ler aí na sua Bíblia. Eu estou falando e estou mandando você ler, para você não dizer que eu estou falando de mim. Leia a palavra de Deus, leia a Bíblia. 1 de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 1 e 2. Ou seja, está deixando claro, espíritos enganadores e ensinos de demônios, pessoas inspiradas por demônios. Versículo 2. Homens, aqueles que falam mentiras, ou seja, enganadores, mentirosos. E nós temos visto pelos altares, nos púlpitos, nas redes sociais, pessoas mentindo descaradamente, mentindo em nome de Deus, usando a Bíblia Sagrada e mentindo, pregando mentira, dizendo o que Deus não disse, falando dentro do texto bíblico o que a Bíblia não está dizendo, para enganar você, meu amado irmão, para enganar você, minha amada irmã. E aqui neste canal, neste perfil, e no canal do YouTube, a qual eu tenho, você vai ouvir Bíblia, você vai aprender da palavra de Deus. E eu estou alertando você, saindo um pouco do texto que me propus a expor, para alertar você. Muito cuidado. Uma das marcas do falso profeta é que ele era louvado em meio aos homens. Ednilson, onde é que está isso? Jesus alertou dizendo: ai de vós, cuidado, hein? Ai de vós quando todos vos louvarem. Ednilson, não acredito, vá na Bíblia, leia a Bíblia, olha o que diz a palavra do Pai, não é eu, é a palavra. Nós não temos que trazer para a pessoa pensamento nosso, achismo
axiologia. Nós devemos trazer para as pessoas palavra. Se ela gostar, amém. Se não gostar, amém também. Glórias ao nome de Jesus, porque o nosso compromisso é com Deus. O meu compromisso, o seu compromisso como mensageiro é com aquele que te chamou, é com aquele que te separou para esta grande obra. Olha o que diz o versículo 26 do Evangelho de Jesus Cristo segundo os relatos de Lucas, capítulo 6 do Evangelho de Jesus Cristo segundo os relatos de Lucas, no versículo 26. Olha só o que Jesus fala: ai de vós. Ai, palavra pesada, é um ai de vós, quando todos vos louvarem, porque assim procederam os seus pais com os falsos profetas. Falso profeta é tapinha nas costas. Falso profeta é queridinho de todo mundo. Falso profeta tem porta aberta em todo canto, é agenda para todo lado. Todo mundo gosta dele. Todo mundo gosta. Por quê? Porque o falso profeta não tem compromisso com a igreja de Cristo. O falso profeta tem compromisso com a sua agenda, com a sua renda, com o dinheiro que ganha. O falso profeta não está preocupado com o rebanho de Deus. Falso profeta não está preocupado com as almas. Falso profeta está preocupado com o seu próprio umbigo, com a sua fama, com o seu status. Assim procede um falso profeta, mas o verdadeiro não. O verdadeiro diz: assim diz o Senhor. Quer ouçam ou quer deixem de ouvir, ele sempre trará para a igreja alimento sólido, voz de Deus, palavra de Deus e não do homem. Assim é o verdadeiro profeta. Voltando aqui à exposição textual que estava a fazer, o Senhor nos chama para uma tomada de decisão. Nós lemos em Josué 24:15, Josué dizendo: escolham hoje, agora, quem vocês vão servir. O povo então em resposta diz: longe de nós abandonarmos o Senhor para servirmos a outros deuses. Então aqui nós vemos na exposição textual que o próprio povo reconhece. O próprio povo reconhece os milagres de Deus. O próprio povo reconhece a ação de Deus em seu favor. Quando o próprio povo relata: o Senhor é o nosso Deus, versículo 17. O Senhor é o nosso Deus. Foi Ele quem nos fez subir. Ele quem nos tirou da terra da servidão, da casa da servidão. Ele fez grandes sinais perante nossos olhos. Versículo 17. No versículo 17, há um reconhecimento, uma lembrança dos feitos de Deus, dos feitos do Senhor. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa importante. Glórias ao nome de Jesus. Deixa eu lhe dizer uma coisa importante. Quando você lê o texto sagrado, você consegue entender que a grande questão não era somente lembrar, reconhecer, saber dos feitos de Deus. A grande questão do texto, do contexto aqui, não era somente saber e lembrar. Eu vou dizer, debaixo do sangue de Jesus, debaixo da autoridade do Espírito Santo de Deus, tem muitas pessoas que reconhecem os feitos de Deus, reconhecem que Deus opera na vida dele, na vida dela, reconhece o cuidado de Deus com a sua vida, com a sua família. Tem muitas pessoas que você encontra que dizem: se não fosse Deus na minha vida, eu não seria quem sou. Se não fosse Deus na minha vida, a minha casa não estaria de pé. Reconhecem dos feitos de Deus, lembram de milagres que Deus realizou em seu favor. Mas a grande questão aqui não é somente isso. A grande questão aqui do texto de Josué 24 é uma chamada a uma escolha, a uma tomada de decisão, e é isso que eu quero que você entenda. Você pode reconhecer que Deus faz grandes coisas na sua vida. Você pode reconhecer que Deus é quem opera na sua vida.
Você pode reconhecer que é o Senhor que guarda a sua casa. Você pode reconhecer e lembrar grandes feitos de Deus, milagres, ações de Deus na sua vida em seu favor. Mas se você não tiver certo daquilo que Deus requer de você, que é uma tomada de decisão, de nada vai adiantar. Ednilson, por que você está dizendo isso? Leia comigo a palavra de Deus do versículo de número 23. Perceba o que é dito. Versículo 23 do mesmo capítulo 24 diz: agora, pois, lançai fora todos os deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o coração ao Senhor, o Deus de Israel. Inclinai o coração ao Senhor, Deus de Israel. Inclinai o coração ao Senhor. Não basta somente reconhecer os feitos de Deus, não basta somente saber que é Deus quem opera todas as coisas, reconhecer sua soberania. É necessário ter um coração inclinado ao Senhor. É necessário entender o que nos está proposto no texto sagrado quando diz: inclinai o coração ao Senhor, Deus de Israel. Muitas pessoas têm os seus corações, têm o seu coração inclinado às coisas desta vida. Muitas pessoas têm o seu coração inclinado às práticas pecaminosas. Muitas pessoas têm o seu coração inclinado à idolatria, a ídolos. Muitas pessoas têm o seu coração inclinado a toda sorte de coisas, menos ao Senhor Deus. E nós vemos na palavra de Deus dizendo: inclinai o coração ao Senhor. Ednilson, por que devemos entender esta questão? Por que devemos levar a sério este texto? Porque quando nós lemos a palavra de Deus em Provérbios 4, 23, Provérbios de número 4 e 23, 4, 23, diz assim: guarda teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Quando as pessoas inclinam o seu coração para os bens materiais, todas as áreas de sua vida irão girar em torno da busca por posse, por bem material, por riqueza, por luxo, por fama, por poder. Quando o coração está inclinado à idolatria, todas as áreas de sua vida, os seus esforços, tudo isso será dedicado a este ídolo, a esta prática de idolatria. Então é necessário guardar o nosso coração. Guardar o nosso coração como, Ednilson? Guardar o nosso coração em Deus. Guardar o nosso coração no Senhor. Inclinar o nosso coração ao Senhor nosso Deus, para servi-lo, para andar na sua presença, para servi-lo com integridade, com sinceridade. Ednilson, por que você está falando isso? Porque o próprio texto sagrado fala a respeito de como nós devemos servir ao Senhor, de como deve ser essa nossa aliança, essa sua aliança para com Deus. Leia comigo a palavra do Senhor no versículo 14 do mesmo capítulo 24 de Josué. Leia comigo. Eu estou sempre dizendo, leia comigo, que é para você buscar em Deus, na fonte, e aprender de Deus, e receber de Deus, e não sair depois sem ter entendido o que Deus quer dizer. Deus em sua palavra, não o irmão Ednilson. Quem sou eu? Quem sou eu? Eu não tenho poder algum, não tenho capacidade nenhuma de transformar a sua vida, mas a palavra de Deus tem. A prática da palavra de Deus tem poder de transformar a sua vida, de mudar a sua história. Mudou a minha e tem poder de mudar a sua também. Leia o versículo 14 comigo, Josué 24. Diz assim: agora, pois, temei ao Senhor, sirva ao Senhor com integridade e com fidelidade, e lance fora todos os deuses estranhos. Lance fora todos os deuses estranhos. Perceba aí a verdade contida no texto. A aliança com o Senhor, essa aliança que devemos ter com Ele, essa tomada de decisão, tem a ver com temor. Temei ao Senhor, temer a Deus. Temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quando não há temor do Senhor em nossa vida, nós somos tomados de insensatez, loucura, imprudência.
Mas quando há o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria, as tomadas de decisões são corretas, o nosso caminhar é prudente, as nossas atitudes são atitudes prudentes e sensatas. A palavra de Deus diz aqui, versículo 14: temei ao Senhor. Temor de Deus, temer a Deus. Muitas pessoas já perderam o temor de Deus, muitas pessoas já perderam o temor do Senhor, e agora estão vivendo de maneira insensata, de maneira imprudente, achando-se sábios, mas são tolos, porque a palavra de Deus diz que é o temor do Senhor o princípio da sabedoria. Muitas pessoas se julgam sábias, se julgam pessoas cheias de conhecimento, cheias de sabedoria, mas o seu agir é tolo, o seu agir é imprudente, é insensato. Lembramos da palavra de Deus, quando o Senhor Jesus fala sobre o alicerce, o fundamento, quando ele diz que aquele que constrói a sua casa sobre a areia é imprudente, é insensato. Aquele que constrói sua casa sobre a rocha, esse é prudente, esse é sensato. A construção da casa sobre a rocha é uma construção na prática da palavra. É aquele que ouve o ensinamento do Senhor Jesus e pratica. Esse é o prudente. Muitas pessoas não têm temor do Senhor, não temem ao Senhor, não praticam a sua palavra, não vivem sua palavra, não andam em conformidade com seus ensinamentos, são pessoas insensatas. E o Senhor nos chama para uma aliança, para uma tomada de decisão, para uma vida no temor do Senhor, uma vida de uma verdadeira sabedoria, não a sabedoria desse mundo, sabedoria segundo este mundo que jaz no maligno, baseado na esperteza, no jeitinho, no engano, no passar a perna no outro, tomar vantagem, enganar as pessoas. Não, mas a sabedoria verdadeira, genuína, a sabedoria segundo Deus, a sabedoria que procede do temor do Senhor, do temor a Deus. Quantas pessoas, por falta de temor a Deus, se desviaram na caminhada, se perderam na caminhada, fracassaram, hoje estão de volta no mundão, hoje estão novamente escravizadas pelo pecado. Por quê? Porque não houve nelas temor do Senhor. E o Senhor nos chama para uma tomada de decisão. Há uma aliança que se firma no temor do Senhor, na sinceridade, na fidelidade, na verdade para com Deus, não na mentira, não em cima do muro. Eu tenho que dizer isso aqui, muitas pessoas vivem um relacionamento com Deus baseado na infidelidade, na falta de sinceridade, na falta de verdade para com Deus. Fala ser cristão, mas não tem vida de cristão. Fala servir a Deus, mas não tem vida com Deus. Diz temer a Deus, mas as suas obras revelam o contrário. As suas atitudes revelam o contrário. O Senhor nos chama para uma tomada de decisão. Escolhei hoje a quem vocês vão servir. Escolha hoje. É um chamado para um comprometimento maior com Deus. É um chamado para um relacionamento mais profundo com Deus, de serviço, de comunhão, de intimidade, relacionamento. É um convite, uma chamada para uma escolha, uma decisão de exclusividade. Ednilson, exclusividade, sim, ser propriedade de Deus, de Deus. Sair de cima do muro. Deus me direcionou a trazer essa palavra, com certeza, porque muitas vidas precisam ouvir. Muitas vidas precisam ouvir. Muitas pessoas estão cocheando em dois pensamentos. Um pé no reino, outro pé no mundo. Um pensamento em Deus, em dado tempo querendo voltar para o Egito, querendo voltar para as práticas de outrora. Escolha hoje, escolha hoje, escolha hoje.
estabelecer o compromisso com Deus, firmar seu compromisso com Deus. Ednilson, mas eu não sou crente, eu não sou da igreja. Escolha hoje, decida hoje, escolha hoje, se volte para Deus, se volte para Deus. Ele tem o melhor para você. Quando nós lemos aqui a palavra do Senhor, nós vemos a seriedade, dessa aliança, a seriedade dessa tomada de decisão. Quando nós lemos, e aqui eu quero concluir, quando nós lemos o versículo 27 do mesmo capítulo 24 de Josué, quando a palavra de Deus nos diz: disse, pois, Josué a todo o povo. Josué então disse a todo o povo: eis que esta pedra nos será testemunha, pois ouviu todas as palavras que o Senhor nos tem dito. Portanto, será testemunha contra vós outros. Para que vós não mintais a vosso Deus. Então nós vemos aqui a seriedade dessa aliança, a seriedade da tomada da decisão. Não mintais ao vosso Deus. Uma vez tomada a decisão, uma vez feita a escolha de servir a Ele, de andar na presença dEle em sinceridade, integridade, verdade, fidelidade, que haja verdade em nós, que haja sinceridade em nós, para continuar servindo ao Senhor, para continuar em sua presença, para não abandonar a presença de Deus, para não abandonar. E aqui eu quero dizer a você que a grande questão não é como começa. A grande questão na tomada da decisão de servir a Deus não é quando começa. A grande questão é como termina. Muitas pessoas, eu vou dizer isso aqui, porque se faz necessário dizer, muitas pessoas vão à frente na hora do apelo. Muitas pessoas levantam a mão e dizem: eu quero te servir, Senhor, eu quero andar na tua presença. Mas elas se esquecem que a grande questão não é como começa, a grande questão é como termina. Porque o Senhor Jesus disse que aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que perseverar até o fim será salvo. O próprio Senhor Jesus deixou claro a necessidade que há em nós de permanecermos nele. João capítulo 15. Leia João capítulo 15 e você vai ver a necessidade de permanecer nele, a necessidade de permanecer na videira verdadeira. E muitos até escolhem Jesus, até escolhem servir a Deus. Eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, mas não permanecem na sua presença, não permanecem ligados à videira verdadeira. Por qualquer razão abandonam a Jesus. Por qualquer razão deixam de servir a Deus. Por qualquer coisa abandonam a fé. Por qualquer coisa se envergonham da cruz de Cristo. Por qualquer razão dão as costas para Deus e voltam para o mundo. Por qualquer razão, se esquecendo do compromisso feito, da aliança feita com Deus. Somos chamados a uma tomada de decisão. E somos, sobretudo, também chamados a um comprometimento com essa escolha. A um comprometimento. Após tomar a decisão de servir ao Senhor, esteja certo, você vai ser perseguido. Você vai ser caluniado. Você vai ser afrontado. A palavra de Deus diz na segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 12, se não me falha a memória, diz: todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Tomou a decisão hoje? Se prepare, vai ser perseguido. Jesus alertou dizendo: o mundo vos odeia, porque vós não sois do mundo. Se vós fosseis
do mundo, se vocês fossem do mundo, o mundo não vos odiaria. Mas porque vocês não são do mundo, o mundo vos odeia. Jesus já alertou sobre isso. Então, nessa manhã, Deus me direcionou a trazer essa palavra para você. Tome a decisão hoje. Saia de cima do muro. Saia de cima do muro. Escolha hoje a quem você vai servir de todo o coração. A quem você vai inclinar o seu coração verdadeiramente. Josué 24, 23. A quem? A Deus ou ao mundo? A Deus ou às paixões deste mundo? Ao pecado? Escolha hoje. Se posicione. Tome uma decisão. Essa decisão vai mudar toda a sua trajetória. Essa decisão vai mudar a sua vida. Nós vemos isso dentro dos relatos bíblicos. A exemplo de Saulo de Tarso. Saulo de Tarso teve sua vida totalmente mudada, transformada após ter um encontro com a pessoa bendita de Jesus. Tome essa decisão hoje. Escolha servir a Deus. Escolha servir ao Senhor. Andar em sua presença com sinceridade, com integridade, com verdade. Ednilson, mas eu não sou crente ainda. Escolha hoje. Escolha hoje. Tome essa decisão. Lembrando que o Senhor Jesus alertou de forma bem clara: aquele que de mim se envergonhar perante os homens, eu também, eu não o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. O Senhor Jesus disse. Então é muito sério. É muito sério essa tomada de decisão. É uma decisão urgente que não pode ser deixada para amanhã. Ednilson, por quê? Porque o amanhã pode não existir, gente. Nós não temos controle do nosso amanhã. Amanhã pertence a Deus. Então tome essa decisão hoje, agora. Se volte para Deus. Se você é um servo de Deus, um irmão em Cristo, que por alguma razão está vivendo um pseudo-evangelho, está vivendo uma vida sem compromisso, sem servir a Deus, sem fidelidade, sem renúncia, tome a decisão hoje. Se volte para Deus. Faça uma aliança com Ele. Reconheça as suas debilidades, as suas fragilidades, os seus erros. Se converta ao Senhor de todo o coração. Ele tem restauração para você. Ele tem mudança para você. Ele tem novidade de vida para você. Ele tem. Ele tem. Amém? Então agradeço essa oportunidade em nome do Senhor Jesus. Quero mandar aqui a paz do Senhor ao amado irmão Edmilson Nogueira. Que Deus abençoe meu amado irmão. Realmente, meu irmão, há muitas pessoas que estão na igreja, mas o pensamento está no mundo. Realmente, tem muitos assim. Tem muitos que estão lá, na igreja, mas não são igreja. Estão lá, agregados, mas não nasceram de novo. Ainda não tiveram um encontro com Jesus de Nazaré. Ainda não conheceram o verdadeiro evangelho. Mas estão lá. Estão lá. E nós oramos para que haja conversão dos tais. Nós oramos e trabalhamos pregando a verdade para que haja conversão. Para que haja uma igreja convertida, não apenas convencida, mas convertida de todo o coração ao Senhor Jesus. Quero mandar também a paz do Senhor aqui, a amada irmã Luzinete Amorim, e também a serva de Deus aqui, Darlene Nascimento, nossa amada irmã pregadora Darlene Nascimento, pregadora do Evangelho. Que Deus abençoe a irmã no nome de Jesus. Também o amado irmão Jefferson, que Deus abençoe também o servo de Deus no nome de Jesus. Meus irmãos, desde já eu agradeço a presença de todos, agradeço a todos que passaram por aqui, no nome de Jesus, e que Deus em Cristo vos abençoe. Compartilhe este conteúdo, compartilhe essa transmissão, com o maior número de pessoas, para que eles possam ouvir
e serem conscientizados da necessidade da tomada de decisão. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Maravilhoso Deus e eterno Pai, eu te agradeço por essa palavra, por esse momento devocional dessa manhã, no nome de Jesus. Abençoa a vida dos meus amados irmãos, de todos os ouvintes desta transmissão, em nome de Jesus, que possamos, Pai, tomar a decisão de te servir e não retroceder jamais. Em nome de Jesus, é o que eu te peço, ó Pai, desde já te agradeço. Amém. E graças a Deus. Até a próxima, se assim Deus nos permitir, no nome de Jesus. Amém, meus amados? Mais uma vez, peço aos amados irmãos, me acompanhem também lá no YouTube, tá bom? Se inscreva no meu canal no YouTube, porque lá você vai ouvir palavra de Deus. Palavra de Deus. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus os abençoe. A paz do Senhor. Até a próxima, se assim Deus nos permitir.